Tenho consciência que não iremos solucionar o problema de educação no país, mas procuraremos sim, com a ajuda de Deus, deixar um legado positivo e de esperança para as gerações futuras. Em seu discurso ao ser empossado no MEC, no dia 16 de julho do ano passado, o ministro Milton Ribeiro prometia um legado positivo e de esperança para as gerações futuras. Antes, no mesmo pronunciamento, já havia prometido foco na educação das crianças e no ensino profissionalizante. Ribeiro é o terceiro ministro do governo Bolsonaro. Antes dele vieram os ministros Ricardo Vélez Rodrigues e Abraham Weintraub, cujas gestões foram marcadas por críticas de técnicos de dentro e de fora do governo, e por polêmicas, categoria na qual Weintraub virou campeão. Weintraub participou de ato em Brasília de apoiadores do presidente contra o STF, sem máscara, distribuindo abraços, tirando fotos e provocando aglomeração, desrespeitando um decreto do governo do Distrito Federal que obriga o uso de máscaras em locais públicos. Foi multado em R$2.000 e 4 dias depois teve de anunciar a sua saída do governo. Já se passaram 9 meses desde a saída de Weintraub. As polêmicas e os atos de enfrentamento ao Supremo ficaram para trás. Mas as críticas à atuação do MEC não só continuam, como se intensificaram. Algumas vieram da própria estrutura da pasta, como do ex-presidente do INEP, órgão responsável pelo Enem, Alexandre Lopes, que em entrevista à repórter Paula Ferreira revelou que o exame este ano corre risco por falta de orçamento. Ele também disse que o ministro Milton Ribeiro não dá continuidade a políticas públicas do próprio governo Bolsonaro. Mas não é só. Um relatório da Câmara dos Deputados sobre os trabalhos do Ministério da Educação identificou uma redução nos investimentos durante a pandemia, exatamente quando aumentou a dificuldade de acesso dos estudantes mais pobres. Reportagem do Globo na terça-feira mostrou que o orçamento para investimentos do MEC neste ano é o menor desde 2018. Mas afinal, o que isso significa na prática para os estudantes? Por qual razão os principais especialistas no setor veem falhas ainda mais graves em comparação com a gestão de Abraham Weintraub? E quais deveriam ser as prioridades do Ministério neste momento? Esses são os temas do Ao Ponto desta quarta-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com Priscila Cruz, mestre em administração pública e fundadora do movimento Todos pela Educação. Fique com a gente. Priscila Cruz, na virada do ano, você esteve conosco aqui no Ao Ponto, a gente conversou na companhia do Ricardo Henriques, do Instituto Unibanco, e ali já ficou claro, você mesma deixou claro que 2021 seria um ano ainda mais desafiador que o ano passado de 2020. 2021 vai ser muito difícil. Não vamos entrar em 2021 pensando que vai ser mais tranquilo do que 2020. Vai ser muito mais difícil. E aí a gente tem visto uma série de problemas do Ministério da Educação, em especial essa queda expressiva no orçamento do MEC. É o segundo maior corte entre todos os ministérios, tem o menor investimento desde 2018, 8,9 bilhões de reais, contra 23 bilhões de reais no ano de 2018. Quais são as áreas que mais correm risco com esse tipo de situação de corte de verba para investimento? Perfeito, olha, é isso mesmo. A gente está vivendo uma ressaca de 2020 com problemas acumulados ao longo de muito tempo, né? Então, para além das consequências, do impacto gigantesco, brutal da pandemia na educação, a gente tem um Ministério da Educação que não cumpre o seu próprio papel legal, o seu próprio papel constitucional. E, de fato, a gente aí observou de novo cortes na pasta. Esses cortes têm muito a ver com a falta de execução da pasta. A gente tem um Ministério da Educação que tem uma execução pífia, então mesmo o dinheiro que estava disponível no ano passado para a educação pública, né, no MEC, a gente teve uma execução orçamentária de 47% apenas do dinheiro que estava lá.
das rubricas obrigatórias, das despesas obrigatórias, só 69%. Então, daquilo que era obrigatório ser investido em educação, só 69% foi executado de fato. Então, a gente tem um Ministério da Educação que tem apresentado uma incompetência gigantesca, não consegue nem mesmo executar o próprio orçamento, não consegue brigar por mais orçamento, não entende a sua função dentro de um governo federal, ainda mais numa pandemia em que existe uma pressão muito grande em relação a investimentos, né, outros gastos, e é papel, sim, do Ministério da Educação, especialmente do ministro da Educação, que é o representante desse ministério, brigar pelas verbas para a educação, defender esse investimento em educação, que é o que a gente tem como chance mínima para poder construir um país depois dessa pandemia e de todos os efeitos que a gente tem visto nesses últimos meses. Agora, Priscila, quando a gente fala em cortes de gastos discricionários, a gente está falando de quê? Porque tem aqueles gastos que são obrigatórios, né? Por exemplo, o salário dos servidores, o programa de alimentação escolar. Quando tem um corte nessa verba do Ministério, o que fica em risco? Que tipo de programa pode ser cortado? Isso, as despesas discricionárias, elas são mais afetadas, sim, Carolina. Eu vou citar aqui alguns exemplos de programas que foram desidratados e descontinuados também no Ministério da Educação. A ProBNCC, que é um programa de apoio a estados e municípios para a implementação da Base Nacional Comum Curricular, o fomento, né, havia uma linha, ainda existe, mas ela está muito magrinha agora, ela foi muito desidratada, que é o fomento, principalmente aos estados, para ampliação das escolas em tempo integral. Um outro é o PRONEM, o Pró-Infância, que também é o apoio aos municípios para a primeira infância, né, para essa etapa que é tão importante. Então, os programas que tinham, né, ainda tem, mas assim, que eles estão realmente muito menores hoje, que tinham essa direção de apoiar os estados e municípios na gestão das suas redes estaduais e municipais, das suas redes de educação básica, que é sim uma atribuição do governo federal. Esses programas foram os mais afetados por esses cortes todos e também pela ineficiência da má gestão, né, da não execução orçamentária do dinheiro que já havia, né, já estava lá no Ministério da Educação. Quando recebi o honroso convite por parte do senhor presidente para assumir o Ministério da Educação, entre outras coisas, ele me disse: olhe com carinho para a educação das crianças e ao ensino profissionalizante, professor. Hoje, publicamente, assumo o compromisso de que seguiremos essa orientação, presidente. Priscila, que análise a gente pode fazer da gestão do ministro Milton Ribeiro? Porque tem saído muitas críticas à gestão dele na imprensa, partindo inclusive de servidores do Ministério da Educação ou de gente que passou por lá e já saiu. E o que se diz nos bastidores, os nossos repórteres que cobrem essa área de educação, é que há realmente críticas de todos os lados à gestão do Milton Ribeiro, inclusive fazendo uma comparação com a gestão anterior do ministro Abraham Weintraub, que foi muito polêmica, mas há quem diga que o Milton Ribeiro consegue ser ainda pior. Que avaliação você faz da gestão dele? Exatamente, Carolina. Olha, eu já havia dito que o Weintraub era o pior ministro da história da educação do país. Hoje eu preciso rever essa minha frase. Infelizmente, o ministro Milton Ribeiro, ele consegue ser pior do que o Weintraub. O Weintraub fazia muito barulho e pouca realização, então ele também não chegava a atrapalhar tanto assim. Ele se interessava minimamente pelo Enem, ele se reunia com os secretários, ele podia até dar uma direção, do nosso ponto de vista, não acertada, mas ele tentava pelo menos fazer alguma coisa pela educação, de fato, apesar de tanto barulho, de tanta confusão, tanta balbúrdia, como ele dizia. O Milton Ribeiro não, o Milton Ribeiro, ele é o ministro da narrativa. Ele não tem nada de gestão, ele está lá para desconstruir, então, o que a gente falava antes, ele desidrata programas importantes
em que o MEC fazia esse apoio que é fundamental para estados e municípios em políticas consagradas, políticas que têm uma evidência muito grande de resultados, por exemplo, a implementação da Base Nacional Comum Curricular, ampliação do tempo integral. Ele desidrata esse tipo de política, ele retira, né, faz uma tentativa de retirada de menção a gênero, então ele tem uma política interna mais ideológica, né, de conduzir o Ministério da Educação a partir da sua visão de mundo, a partir da sua visão religiosa, e fundamentalmente ele é um ministro da narrativa porque ele está a serviço da reeleição do presidente Bolsonaro. Ele sabe que algumas falas, alguns atos, esses atos todos, eles animam a torcida, a militância digital, a militância do bolsonarismo, e é exatamente isso que ele faz. Então ele fala em homeschooling, ele fala em militarização das escolas, e ele fala, né? Então ele é realmente esse ministro que incendeia pela narrativa, pela disseminação de narrativas que acendem a militância. Agora, Priscila, tem uma questão muito urgente, que é a questão do ensino nessa época de pandemia, o ensino remoto, as dificuldades de acesso à internet que acompanham os alunos e professores ao longo do último ano. Aí o Congresso fez um trabalho, aprovou um projeto de lei que previa 3,5 milhões de reais para garantir acesso à internet. Nas contas da relatora Tabata Amaral, 18 milhões de estudantes poderiam ser beneficiados, outros 1,5 milhão de professores da mesma forma. Só que o governo vetou integralmente, disse que não tinha como prever um impacto orçamentário, mas na letra do projeto fala-se do Fundo de Universalização dos Serviços de Telecomunicações, o FUST, como uma das fontes principais. Existe alguma justificativa correta, plausível, para esse veto integral ao projeto? Não existe, Roberto. Olha, a gente até foi analisar essa questão para entender um pouco mais a fundo e, de fato, não existe essa justificativa. Claro que tem alguma margem, não dá para prever exatamente o quanto que custaria para fazer essa conectividade para todos os alunos e professores, mas essa margem é pequena, né? Dá sim para ter um bom cálculo de quanto custaria. De fato, a gente tem o FUST, já tem um dinheiro ali parado para a conectividade, né? Para que já tem essa serventia, esse objetivo. Não tem. No fundo, o governo federal tenta colocar esse recurso para outras áreas, principalmente para a área rural, né, principalmente para o agronegócio. Existem outros compromissos que não o voltado para a educação, por isso esse veto. Pois é, Priscila, e daí nesses problemas de gestão tem um grave que também se refere a dinheiro, né? Existem falhas de cálculo de transferências de recursos para estados e municípios, né? A própria Folha de São Paulo fez reportagem detectando, né, erros no pagamento de auxílio educação, erros na destinação de recursos do Fundeb que não batem com os dados do censo escolar. Qual é a dimensão desse tipo de erro e o que eles demonstram? Então, não existe gestão, na verdade, né? É uma liderança que não lidera na direção da melhoria da qualidade da educação, na execução orçamentária, na execução e implementação de políticas públicas. Então, existe esse descaso muito grande, o impacto na ponta é enorme. Municípios que deveriam receber mais, que são justamente os mais pobres, porque é isso que o Fundeb faz. O Fundeb, ao redistribuir, ele direciona mais recursos para os municípios mais pobres que atendem os alunos mais pobres. Então, quando o Ministério da Educação, que é o responsável por fazer esses redirecionamentos, ele erra no cálculo, ele erra na direção, você tem um município pobre recebendo menos e um município mais rico recebendo mais. Justamente na direção oposta que a gente precisa no país, que é um país altamente desigual, que tem uma educação já muito desigual, que já tem uma educação que investe mais em quem tem mais, investe menos em quem tem menos, e que a gente precisa reverter essa lógica. O Fundeb fez isso. O novo Fundeb, ele é uma política de excelência, ele tem uma arquitetura de excelência, porque ele justamente enfrenta
E ele diz o seguinte, olha, a gente precisa investir mais em quem tem menos, em quem precisa de mais apoio para poder superar suas barreiras existentes, né, por conta da pobreza, das vulnerabilidades todas existentes em grande parte das nossas crianças. Então, quando o MEC ele erra nesse cálculo, ele está negando uma política de promoção da equidade. Ele está negando uma melhoria nas condições de ensino aos alunos mais pobres, né, especificamente mais pobres, e direciona recursos, muitas vezes, para aqueles municípios que não necessitam daqueles recursos adicionais. Então, isso desorganiza completamente a distribuição do dinheiro da educação e também a gestão de cada um desses municípios, porque eles esperam uma certa quantia, recebem a mais ou a menos, e isso desorganiza de forma muito profunda a gestão, né? Programas precisam ser cortados ou o dinheiro fica sobrando e aí precisa um projeto novo precisa ser inventado para poder gastar aquele dinheiro. Então, realmente, isso desorganiza demais. Recentemente, o Globo publicou uma entrevista com o ex-presidente do INEP, Alexandre Lopes, feita pela repórter Paula Ferreira. E nessa entrevista ele expôs alguns riscos bem sérios ao Enem, disse que o orçamento está subdimensionado, que o exame custa 700 milhões, só estão previstos 200 milhões. Apontou aí uma série de atrasos, ausência do ministro nesse debate. O Enem corre riscos e outros exames de avaliação também? Olha, o Enem corre risco sim, Carolina. Olha, é um exame que é uma operação de guerra. Ele é muito complicado do ponto de vista logístico, também técnico, porque é um exame que precisa ter uma calibragem muito bem feita, porque são vários cadernos de provas que precisam ser comparáveis entre si. Então, os servidores do INEP precisam ter condições para poder trabalhar num exame que seja justo, precisa ter condições para ter uma logística que garanta a segurança dessas provas, que garanta a implementação dessas provas de forma a dar uma segurança para esses alunos, né? Que olha, naquele dia vai ter a prova, que elas serão comparáveis, que elas vão chegar ao mesmo tempo para todo mundo, que não vai ter desvios no meio do caminho. A gente já teve históricos disso, porque realmente é uma operação muito complexa. O INEP abriu processo administrativo contra a gráfica responsável pela impressão das provas do Enem do ano passado. A gráfica admitiu duas falhas específicas. A primeira é que gabaritos de alguns alunos foram associados a provas que não correspondiam ao mesmo código de barras. A segunda é que um sistema que deveria ter detectado esse problema e informado a necessidade de revisar as provas não funcionou. Eu acompanhei algumas implementações no passado, depois daquele episódio na gestão do Fernando Haddad, na primeira vez que o Enem foi aplicado de forma maior, o ministro da Educação passou a ter um gabinete ao lado do seu próprio gabinete só para cuidar de Enem, de tão crítico que né? Como se fosse uma sala de guerra, uma sala ali dedicada a ter o secretário, o próprio ministro, o presidente do INEP, as lideranças do INEP ali todas com uma rotina de reuniões, alinhamentos, para não deixar nenhum pratinho cair, porque de fato é uma operação muito complexa. Quando o ministro Milton Ribeiro, e aí o ex-presidente do INEP, Alexandre, diz, olha, eu nunca nem me reuni com ele, nunca nem se dispôs a entender o que é o Enem e a sua aplicação, isso diz muito, isso diz sobre o descaso, o desconhecimento, a falta de interesse do ministro da Educação de fazer com que o Enem dê certo. Então não é só uma questão de dinheiro, é muito uma questão de dinheiro, de fato é muito insuficiente, então faz com que o Enem corra um risco gigante, mas também a falta de liderança do ministro e a falta de coordenação, de gestão interna entre MEC e INEP para garantir que o Enem seja aplicado, me preocupa ainda mais, porque de fato o risco é gigante. Priscila, a gente tem tido uma dança das cadeiras aí em cargos importantes do Ministério da Educação, né? Teve troca no comando do INEP, teve mudança também no comando da CAPES, a secretária de Educação Básica do MEC pediu demissão também esse ano, foi a 5ª mudança nesse cargo no governo Bolsonaro. O que está acontecendo? Tem um aparelhamento? Que leitura a gente pode fazer dessas mudanças em cargos tão importantes dentro do MEC?
Olha, o próprio deputado Eduardo Bolsonaro chegou a falar, ele chegou a fazer uma fala em 2019, em que ele dizia que o Ministério da Educação ele é um órgão muito importante para a guerra cultural. E o que ele entende por guerra cultural? É justamente os debates acalorados, ideológicos, que animam a militância, acabam se revertendo em votos para o pai, né, para o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, impõe uma visão de mundo por meio da educação, porque a educação, ao chegar às crianças e jovens, é um meio muito direto de manipulação de ideias, de manipulação de visões. Eles entendem isso, eles sabem que a educação, inclusive, historicamente foi utilizada por governos autoritários para impor uma certa visão de mundo, uma certa versão da história, para animar uma determinada militância, para promover a guerra contra aquilo que eles consideram inimigos, para promover essa guerra que vai contra a própria democracia. Então, o Ministério da Educação, ele não tem como objetivo hoje, infelizmente, é com muita angústia que eu falo isso, hoje o Ministério da Educação, ele não é o Ministério da Educação, ele é o Ministério da Narrativa, ele é o Ministério da Guerra Cultural, ele é o Ministério do Homeschooling, porque o homeschooling vai privar as crianças do país a ter contato com pessoas que pensam diferente das suas famílias e de determinadas correntes de pensamento. É o ministério que gosta de dizer que o ensino militarizado é um ensino melhor do que aquilo que Paulo Freire acredita e que ataca Paulo Freire, que é internacionalmente reconhecido como um grande pensador da educação. Então, é um ministério que está ali, e de fato é um ministro que está ali para promover narrativas e desconstruir políticas que vinham avançando no Brasil. É importante a gente aqui fazer um parênteses e dizer o seguinte: tem muita gente que acha que a educação do Brasil é um fracasso, estava dando muito errado, e que, olha, então mudar a rota parece ser alguma coisa razoável. Isso não é verdade, é importante a gente sempre frisar isso, Carolina, Roberto, porque, vou dar aqui um exemplo. A aprendizagem em língua portuguesa no Brasil avançou de 28% das crianças com aprendizado adequado para 60% de 2007 a 2017. Então, num período de 10 anos, houve um salto de qualidade. Não existe nenhum paralelo na história do Brasil e não existe nenhum paralelo também em relação a nenhum outro indicador de política social. Então, a educação pública brasileira, ela responde a investimentos, a boas políticas públicas, bem desenhadas, bem implementadas. Então, existe sim saída para a educação pública brasileira. A gente vinha numa trajetória positiva, obviamente precisando percorrer muito ainda, muita coisa para ser feita, mas havia sim uma certa direção boa, que estava começando a dar resultados, a reforma do ensino médio, a implementação da base nacional como curricular, inclusive ter esse currículo nacional é muito importante. Então, várias conquistas recentes que vinham nessa trajetória. E aí o Milton Ribeiro, mais especificamente o presidente Bolsonaro, mas o ministro Milton Ribeiro, ele é um ministro da desconstrução desse caminho todo. Então, de tudo isso que vinha acontecendo com o apoio do Ministério da Educação, isso foi sendo desidratado ou eliminado, e ele transformando agora o Ministério da Educação no Ministério da Guerra Cultural, da narrativa, pensando muito mais na reeleição do seu chefe, do presidente Bolsonaro, e também na imposição de uma visão de mundo que é muito própria a ele, é muito própria aos bolsonaristas. Priscila, se a ideia agora, nesse exato momento, fosse arregaçar as mangas e buscar algo de positivo para a educação, quais são as tarefas para ontem? Olha, as tarefas para ontem são as medidas para mitigar os efeitos da pandemia na educação. Então, a gente tem o momento mais crítico da história da educação pública brasileira, com milhões de alunos sem aulas remotas,
né? Agora, de novo, lembrando aqui o veto presidencial para a conectividade de alunos e professores, mas não só por isso, né? Porque a conectividade, ela não é democratizada no país, então a gente tem alunos sem conectividade, alunos que têm conectividade, mas foram se desengajando, porque o ensino remoto, ele não é nem de longe parecido com o ensino presencial, ele não engaja da mesma forma, ele não garante o vínculo entre os alunos e os professores da mesma forma, ele também não garante a aprendizagem. Com as aulas suspensas ou acontecendo apenas à distância, aumentou um dado preocupante na área da educação: a evasão escolar. Então, o que a gente tem é uma bomba educacional que está caindo aqui no nosso país, muitos meses de suspensão de aulas presenciais por conta do descontrole da pandemia, isso afeta muito fortemente a educação, então as medidas todas que são necessárias para minimizar esse impacto são para ontem. Elas são urgentes, é importante que cada estado e município tenha o planejamento feito para o retorno às aulas presenciais. Obviamente que o retorno ou não vai depender da pandemia, da situação pandêmica em cada região, mas esse planejamento, que ele é um planejamento que é bastante complexo, ele não tem nada de trivial, porque precisa ser revisto o calendário escolar, o currículo, nova formação de professores, um processo de acolhimento de alunos e professores, novos espaços, inclusive que é algo que eu acho que tem sido pouco falado ultimamente, que é a reforma das escolas, principalmente para garantir ventilação. Hoje a gente sabe, inclusive com a OMS dizendo isso de forma repetida, ventilação é chave para evitar contágio, então tem que ter janelas, ventilação cruzada, tem que ter filtragem do ar, se for possível. Então tem uma série de mecanismos, de estratégias que seriam importantes de já, inclusive agora com as escolas fechadas, esse é o momento de fazer reforma, fazer intervenção física nessas escolas todas. Então tem uma série de ações necessárias para poder minimizar esses impactos e, de novo, infelizmente, não há nenhum tipo de apoio por parte do governo federal para estados e municípios que estão aí com essa tarefa gigantesca. Priscila Cruz, muito obrigada pela participação, bom trabalho para você. Muito obrigado, Priscila, um grande abraço. Obrigada, Carolina, Roberta, a todos os ouvintes aqui. Vamos cobrar mais ação e menos omissão por parte do governo federal. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.